Você já andou de busão, o ônibus? Você sabe que serviço público de transporte coletivo urbano deveria ser prestado ali pelo município, mas ele decidiu passar para a empresa de ônibus. Quando o município fez isso, o que aconteceu? Uma desconcentração ou uma descentralização? E aí, meu aluno, minha aluna, você que me acompanha aqui neste Instagram, neste YouTube, a gente vai tratar desse tema hoje que é importantíssimo, simples, direto, objetivo, sem ser incompleto. Isso despenca quando se trata de algumas bancas tipo SESP, gosta muito, despenca em provas. FGV, no exame da ordem, também já falou muito sobre isso. Está dentro do assunto que nós chamamos de organização administrativa, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas desde já, se você está no YouTube, vai lá no Instagram, @prof_chacon. Se você está no Instagram, vai lá no YouTube também, Professor Chacon. Muito conteúdo para você, não só direito administrativo, mas especialmente de tudo aquilo que você precisa para chegar aonde você quer chegar. Seja no concurso público, seja em outras áreas, a gente conversa muito sobre reflexões, motivação, enfim, você vai gostar, eu tenho certeza. Indica para a galera, também dá um feedback. Se inscreve nos canais e assim vai. Beleza? Gente, o que é desconcentração e descentralização? Para entender, a gente precisa partir de uma análise da estrutura da administração pública. Você tem que saber primeiro que a administração pública ela é constituída por dois grupos de pessoas jurídicas. Né? Pessoas jurídicas. Nós temos um grupinho de um lado, que é o que existe desde sempre é desde que a Constituição veio, né? A Constituição foi quem criou, é um grupinho chamado administração direta. Quem é que forma a administração direta? São as pessoas jurídicas, a União. Os estados, cada estado, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, cada estado é uma pessoa jurídica diferente. Os municípios, cada município é diferente, é uma pessoa jurídica diferente. E o Distrito Federal, tá? Então quem é que formam as pessoas jurídicas da administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios, tá? Muito cuidado, não tem território aí, geralmente prova pergunta, não coloca o território não, tá? Beleza. Gente, cada uma dessas pessoas foi criada na Constituição Federal com uma série de funções, com uma série de atribuições. A Constituição criou a União, os Estados, Federal, municípios e disse assim, ó, União, você tem que fazer isso. Você tem que dar conta da Seguridade Social, né? Você tem que dar conta do trabalho e emprego no âmbito nacional, você tem que dar conta da exploração de minérios, de petróleo, porque o subsolo lá, enfim, você tem que dar conta de um monte de coisa, da segurança nacional e assim vai. Os Estados também, vocês também têm que, junto com a União, com municípios, cuidar da educação em âmbito local, saúde em âmbito local, municípios também, mesma coisa. Cada um teve as suas atribuições bem definidas lá na Constituição. Você vê isso a partir do artigo 18 da Constituição, a organização político-administrativa. Dá uma olhada lá, certo? Gente, então vamos imaginar que dentro da administração direta ainda, tá? A União, ela tenha decidido. Imagine que a União ela tivesse decidido pegar todas as atribuições dela e ela tivesse decidido assim, ó, eu vou concentrar tudo isso que eu tenho que fazer num único órgão, numa única estrutura. Imagine que você, se quisesse ser servidor federal, você não fazia concurso para órgão PF, PRF, né? Você não faria para órgãos federais. Seria uma coisa só, seria União e acabou-se. Imagine. É até difícil de imaginar, né? Mas se a União decidisse pegar as atribuições e juntasse numa coisa só, né? Isso seria o que nós chamamos de concentração. A União estaria concentrando as suas atribuições numa única estrutura. Mas a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Existe aqui, na verdade, não sei se você já viu aí, mas vai no Instagram lá do Professor Chacon, onde você estiver assistindo, dá uma olhada. Mas existe, gente, um dever, um poder-dever, que a gente chama de poder-dever hierárquico, que determina que a administração pública distribua as suas competências, distribua as suas atribuições internamente. Então, primeira coisa, ó, que você tem que saber, desconcentração acontece no âmbito interno. E quando eu falo no âmbito interno,
Grava isso, gente. Tem muitas formas de você aprender, tem muita gente ensinando de várias formas por aí. Mas não tem erro, um simples e único macete aqui, uma regrinha. Desconcentração sempre vai acontecer dentro da mesma pessoa jurídica. Então, não existe desconcentração quando se fala em pessoas jurídicas distintas. Descon é dentro de uma única pessoa jurídica, dentro de uma única prova, a prova pode usar outros nomes, dentro de uma única estrutura, dentro de uma única, internamente, enfim. Internamente, mesma pessoa jurídica, mesma estrutura, não interessa. Desconcentração só acontece lá. Tá? Imagina que a União é uma pessoa jurídica. Eu poderia usar como exemplo o município de Recife, o município, de Mogi das Cruzes, de João Pessoa. Eu poderia usar como exemplo o estado da Paraíba, o estado de Pernambuco. É uma pessoa jurídica só. A União é uma pessoa jurídica. A União ela tem várias atribuições. E o que ela faz? E ela deve fazer isso. Ela pega as suas atribuições e internamente ela distribui. Então ela criou, por exemplo, um Ministério da Educação para cuidar só da educação. Ela criou uma estrutura, um órgão para cuidar só disso. Ela cria Ministério da Fazenda para cuidar da parte fazendária. Ela cria Ministério da Justiça e Segurança Pública para cuidar da parte de segurança, tudo mais. Ela cria Ministério da Previdência para poder cuidar da parte previdenciária, Seguridade Social, e assim vai. Ministério. O que a União, são ministérios aí para cada competência que ela tem. O que a União fez quando ela decidiu pegar as suas competências, que quem dá é a lei, a Constituição foi quem deu, e ela distribuiu para seus órgãos, são os órgãos dela, órgãos internos. Ela desconcentrou, tá? Desconcentrar dentro de uma mesma pessoa jurídica. É o que faz o Estado e o município quando ele cria secretarias, E não só isso, ele não criou só ministérios, ele criou embaixo aqui, outros órgãos abaixo dos ministérios. Então abaixo do Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança, tem a PF, tem a PRF, tem o DEPEN. Abaixo do Ministério da Fazenda, você vai ver a Receita Federal do Brasil. São vários órgãos, ela distribui internamente para órgãos que estão aqui no mesmo patamar, é o que nós chamamos de órgãos coordenados, e órgãos que estão abaixo uns dos outros, órgãos subordinados. Beleza? Isso é desconcentração. Acabou isso. Gente, quando isso acontece, a administração ela acaba criando aqui relações hierárquicas. Ela acaba criando órgãos que estão no mesmo patamar, já falei, e órgãos que estão um abaixo dos outros. A Receita Federal está subordinada ao Ministério da Fazenda, a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então a gente diz que na desconcentração é mantida a hierarquia. Mantida a hierarquia. A prova pode falar para você assim, mantido o vínculo hierárquico, certo? Está mantido dentro da desconcentração. Por quê? Hierarquia grava. Só há hierarquia, só há poder hierárquico dentro da mesma pessoa jurídica. Entre pessoas jurídicas distintas não há hierarquia. Quer ver? Eu estou aqui na Paraíba e eu moro no município de João Pessoa. O município de João Pessoa é uma pessoa jurídica. União, Estado, Federal e municípios. O município de João Pessoa está dentro do Estado da Paraíba, territorialmente, certo? Só que o Estado da Paraíba é uma outra pessoa jurídica. Estado, município, Estado. Duas pessoas jurídicas distintas. Pergunto, o município de João Pessoa ele está subordinado ao Estado da Paraíba? Sim ou não? Não. Por quê? Subordinação é uma relação hierárquica. E não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Você sabe, isso é uma teoria, na prática é muito simples. Você vê o governador mandando no prefeito? Não.
Você não, existe ali uma autonomia entre os entes federativos, né? Existe ali, eles estão independentes uns dos outros. Não tem isso de um ficar mandando no outro. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Agora, dentro do município, o prefeito manda nos secretários, nas secretarias. As secretarias também têm outros órgãos subordinados. A Secretaria da Educação manda na escola pública. E assim vai, dentro de uma pessoa jurídica. Mas entre pessoas jurídicas distintas, grava. Não tem hierarquia. Desconcentração é dentro de uma mesma pessoa jurídica. Eu vou repetir muito para ficar na sua cabeça. Depois, amanhã, procura aí esse post, a data do post, amanhã no Instagram, quem acompanha o Instagram, já vai ter revisão muito objetiva e na quinta-feira simulado sobre isso, certo? Mas, desconcentração muito rápido, dentro da mesma pessoa jurídica, internamente, mantém hierarquia, certo? Já a descentralização acontece quando, gente? Vem cá, volta um pouquinho. Enquanto a administração direta, ela está exercendo as suas funções, seja de forma concentrada ou desconcentrada, ou seja, enquanto a União está fazendo o que ela tem que fazer, ali, através dos seus órgãos, desconcentração, sem passar para outra pessoa jurídica. Professor, mas como assim? E quando joga para os órgãos, não é para outra pessoa jurídica, não? Não, isso é assunto de uma outra aula, não é objeto de hoje, mas lembra, órgão não é pessoa jurídica, órgão não tem personalidade jurídica, órgão é parte integrante de uma pessoa jurídica, no caso o órgão é parte integrante da pessoa jurídica União, é um órgão da União, é um órgão do Estado, é um órgão do município, é como você, tem um RIM, o RIM não é uma pessoa, o RIM é um órgão que faz parte da sua pessoa. Você aí, José que está me assistindo, ou você, Alana, você que está me assistindo. O seu coração é uma pessoa? Não, é um órgão. Junto com o rim, que é outro órgão. E juntos com outros órgãos, eles formam uma única pessoa jurídica. Órgão não é pessoa jurídica, tá bom? Então, quando a União joga para vários órgãos, quando o município joga para vários órgãos, não é para outras pessoas jurídicas. Eu estou falando de uma única pessoa jurídica ali, tá? Desconcentração. Agora, o município, por exemplo, vou pegar a União ainda. A União, ela tem que dar conta da Seguridade Social. Só que a Constituição permitiu que ela, se assim entendesse necessário, permitiu que ela pudesse criar outras pessoas para poder lhe auxiliar no exercício das suas funções. Aqui, quando a gente fala de criação de outras pessoas jurídicas, agora entra o que nós chamamos de administração indireta, que são pessoas jurídicas que são criadas pela direta. Eu estou falando da União como exemplo, mas poderia ser um estado, um município qualquer. E a direta cria outras pessoas jurídicas. Quem são as pessoas da indireta? Eu não vou anotar aqui porque isso é pano para outra matéria, para outra aula, mas são as pessoas do... tem uma regrinha, o FASE, F-A-S-E. Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresa pública. São as 4 pessoas jurídicas que formam a indireta. Gente, cada uma dessas 4 pessoas pode ser criada por todas as pessoas jurídicas da direta. A União pode criar essas 4, os estados podem criar essas 4 e assim vai. Para quê, gente? Para lhe auxiliar no exercício das suas funções administrativas. Então a União tem que dar conta da seguridade, não tem? Benefício previdenciário e tudo mais. Só que a União entendeu que demanda uma estrutura grande para poder dar conta, ir lá em cada lugar, no interior, em cada município, né, analisar os pedidos de aposentadoria, de benefício e tal. Isso demanda uma estrutura grande. Então a União decidiu fazer o quê? Eu vou criar uma pessoa jurídica para me ajudar nisso. E aí a União decidiu criar uma autarquia. São as pessoas do FASE, vou colocar aqui, tá? Fundação, autarquia, sociedade economista e empresa pública. Não está na ordem que a gente estuda, mas é uma ordem desse mnemônico aí para você. Então a União decidiu criar uma autarquia federal chamada INSS. E a ela deu essa atribuição aí, essa competência de cuidar da parte previdenciária. Só você ver, se você quiser pedir uma aposentadoria, para qual órgão federal você vai? Nenhum. Não tem órgão federal que trata de aposentadoria. Você vai para onde? Para o INSS. E o INSS não é um órgão, o INSS é uma autarquia. Gente, diferentemente dos órgãos que não são pessoas jurídicas,
As pessoas da indireta, essas sim têm personalidade jurídica, tá? Então, uma autarquia é uma outra pessoa jurídica. Quando a União, que é uma pessoa jurídica, jogou para a autarquia, que é outra pessoa jurídica, agora já não posso mais falar de desconcentração, porque agora já envolve aqui, ó, outra pessoa jurídica. Eu estou dando como exemplo a administração indireta, uma autarquia, certo? Mas pode ser para uma outra pessoa jurídica privada, um particular qualquer que não faz parte da administração. Quando isso acontece, descentralização. Olha só, enquanto a União estava aqui através dos seus órgãos, ou seja, a direta estava executando diretamente a sua função, seja através dos órgãos, de forma desconcentrada ou não, enquanto estava acontecendo, a gente dizia que aqui há uma centralização. Então, aquele serviço de... Deixa eu vir para a prática. A Receita Federal é um órgão federal dentro da União, cuidava dessa parte de previdência lá há tempos atrás. Enquanto a Receita Federal, que era um órgão interno da União, estava tratando de previdência, a gente dizia que essa função da União, que é a previdência, estava sendo exercida de forma centralizada, ou seja, dentro da direta, sem passar para ninguém. O que é centralização? É dentro da direta, sem jogar para outra pessoa jurídica de fora. Quando a União decidiu criar a autarquia INSS e jogou para ela essa atribuição, agora a gente diz que a União está exercendo essa função de forma descentralizada, através de uma outra pessoa jurídica que ela criou para isso. Não necessariamente envolve a criação, pode ser uma outra pessoa jurídica privada que já está criada para isso. Quer um exemplo? O município ele tem que dar conta do transporte coletivo urbano, o busão, por exemplo. O município ele poderia muito bem comprar ônibus, fazer concurso para motorista seria um concursário, servidor municipal, cobrador, tudo mais, montar uma estrutura e ele mesmo prestar esse serviço. Se isso acontecesse, a gente teria que essa competência aí, que é do município, de transporte coletivo urbano ali na localidade dele, se isso acontecesse, se fosse o município através dos seus órgãos, se o município joga para um órgão, isso é desconcentração. O município, pessoa jurídica, joga para um órgão dele. E se o órgão faz isso sem jogar para fora, se o município não joga para fora, então seria também o que a gente chama de centralização. Tá? Desconcentrou quando jogou internamente para um órgão. E centralização, centralizado, porque não jogou para outra pessoa jurídica. Tá? Se você não está entendendo, volta um pouquinho e preste atenção. Acho que estou falando devagar, pausado para você entender. Só que o que acontece muitas vezes, a gente sabe disso, é que o município joga essa atribuição para uma outra pessoa jurídica de fora. Ele faz isso muito claramente através de um contrato, a gente chama de contrato de concessão de serviço público. O que é isso? Ele faz uma licitação, a gente vai falar muito disso daqui. Na licitação ele chama empresas que têm essa estrutura de ônibus para prestar serviço, e aí a vencedora vai contratar com a administração a prestação desse serviço. O município nada mais está fazendo do que delegando para essa pessoa a prestação de um serviço público. O nome dessa delegação nada mais é do que concessão. É um contrato de concessão de serviço público. A gente vai falar disso aqui. Por isso que as empresas de ônibus são chamadas concessionárias de serviço público. Isso acontece com energia elétrica. Quem tem que prestar energia elétrica ao serviço público é o Estado, é a administração direta. Mas ele decide contratar uma pessoa jurídica de fora. Perceba que não é ninguém da indireta. Ele não criou a empresa de ônibus. A empresa de ônibus foi criada pela iniciativa privada. Mas ele concedeu, ele jogou para outra pessoa jurídica. Então não importa se é outra pessoa jurídica da indireta ou uma pessoa privada qualquer. Descentralização, tá? Vou só anotar uma informação que vai ser objeto de outras aulas, porque a gente precisa entrar um pouquinho. Mas a descentralização, jogar para outra pessoa, pode ser de duas formas. Pode ser o que nós chamamos de outorga, ou pode ser o que nós chamamos de delegação. Tá? Tem características para isso. Na outorga, a administração direta joga tudo. Ela joga a titularidade daquilo, ou seja, ela é a titular daquela competência, daquela função. Ela passa a titularidade para o outro. Toma que é teu.
ela faz isso através de lei, porque é a lei quem dá a direta a competência para fazer aquilo. Então, através de lei, ela joga. E, consequentemente, se ela joga para outra pessoa também vai executar. Então, é uma transferência da titularidade e da execução. Já na delegação, não. A administração continua titular, a direta continua titular daquela função, e ela apenas permite que outro execute no lugar dela. É o que acontece nessas concessões de transporte coletivo. O município continua sendo titular, ele não jogou para fora. Ele apenas autorizou que outra pessoa execute. Ali uma delegação. Tanto é que se o motorista do ônibus matar alguém, quem vai responder é quem está executando, é a empresa de ônibus. Mas dependendo da situação, isso pode resvalar no município, que continua titular daquilo. Já no caso de um benefício previdenciário, se você se sente lesado, você vai discutir com a União? Não, você vai discutir com o INSS. Ele é quem está tratando daquilo ali, é lá que você vai cobrar. Certo? Beleza, gente. Tá aqui, ó. Quando a União, a administração direta, joga para fora, eu dei como exemplo a União, mas poderia ser municípios, estados, mesma coisa, já falei, tá? Isso é descentralização. Gente, na sua prova, muitas vezes, basta você identificar, a prova conta uma historinha e basta você ver. Envolve uma única pessoa jurídica? A União criou órgãos, né? Ministério não sei o quê. O Estado tal criou secretarias, escolas, internamente, dentro da mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma pessoa jurídica é o que, gente? Desconcentração. Tá? E se a historinha falar de mais de uma pessoa jurídica, aí você já sabe, necessariamente descentralização. E uma última informação muito importante, gente. Eu já falei que não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Sim ou não? Sim, não há. Então me diga uma coisa, o INSS, ele é subordinado à União? Gente, subordinação é uma relação hierárquica. Hierarquia é só dentro da mesma pessoa jurídica. Se eu estou falando de duas pessoas jurídicas, não há hierarquia. Essas pessoas daqui da indireta estão subordinadas à União, aos Estados? Não. O nome da relação não é subordinação, certo? Aqui há uma relação que nós chamamos de relação de vinculação, que não é hierarquia. Deixa eu colocar aqui uma outra informação importante. Rompimento do vínculo hierárquico. Gente, não há hierarquia, não é mantida hierarquia, vínculo hierárquico na descentralização. A empresa de ônibus não é subordinada ao município, ela tem um contrato, tem que obedecer aquele contrato, não é uma subordinação, não é uma relação de hierarquia, certo? A autarquia, a fundação não é subordinada, o INSS não é subordinado à União, ele é vinculado à União, ao Ministério da Previdência, certo? Então, na desconcentração, mesmo a pessoa jurídica mantém um vínculo hierárquico. Cuidado para não confundir vínculo hierárquico com essa relação de vinculação, é outra coisa, tá? Vínculo é só o que a gente quer chamar aqui a ligação hierárquica, tá? Já na descentralização, rompe-se o vínculo hierárquico. Voltei para essa telinha para lhe dar uma regrinha, um macete que você vê muito por aí. Desconcentração, ó, pega o seu, ó, criar órgãos, certo? Já na descentralização, nós teríamos a criação de entidades. Gente, órgão, você já sabe, não é pessoa jurídica. Quando a União cria vários órgãos, está desconcentrando. Já as entidades, quem são? A gente vai falar melhor disso em outras aulas. Entidades administrativas, as pessoas da indireta. Enquanto a direta são chamados de entes políticos ou entes federativos, federados, União, Estados Federados, Municípios, entes administrativos, entidades, é assim que é o mais correto, administrativas, são as pessoas da indireta.
Então, quando fala de criar entidades, isso é descentralização. Eu gosto muito de uma outra regrinha que diz assim, ó. Na verdade, essa regrinha que diz, eu inventei. Desconcentrar. Certo? Por que eu gosto dessa outra regrinha que eu vou passar para você agora? Porque nessa regra de criar órgão e criar entidades tem ressalvas. Não necessariamente descentralizar envolve criar uma entidade, você já sabe disso. Por quê? Porque pode ser descentralizar para uma pessoa que já está criada, uma empresa de ônibus, uma empresa de energia elétrica, certo? Cuidado então, cuidado. Mas sempre vai envolver, não tem erro aquela regrinha, dentro da mesma pessoa jurídica, descom, mais de uma pessoa jurídica, descem. Essa regrinha não tem erro, certo? Essa aqui tem ressalva. Descentralizar, criar entidade. Se criar entidade é descentralizar, beleza. Mas se não criar, se passar para uma empresa de ônibus, também é descem, outra pessoa jurídica. Já criar órgão, cuidado também, gente. Por quê? Imagina que uma autarquia, que é uma pessoa criada pela direta, ou seja, já rolou a descentralização. Quando a autarquia é criada, já tem descentralização. Mas imagina que uma autarquia pega as atribuições dela, a autarquia INSS foi criada para cuidar de previdência, né? Assistência, né? Questão de seguridade. E se o INSS, a autarquia INSS, quiser internamente distribuir as suas atribuições entre vários setores, departamentos, ela pode fazer isso? Claro! Ela pode criar um departamento, um setor só para aposentadoria, outro só, e isso acontece, só para benefício previdenciário, só para assistência, benefício assistencial, enfim, ela pode fazer isso. O que é isso, gente? Quando uma pessoa jurídica, que é a autarquia, está distribuindo internamente as suas atribuições. Isso é descom. Então cuidado. A prova não perguntou, a União criou a autarquia, isso é o quê? Isso seria descem, quando sai de uma direta de uma pessoa para outra. Mas se a prova falasse, a autarquia tal, distribuiu as suas atribuições entre departamentos internos, isso é descom. Então cuidado, porque desconcentração pode acontecer dentro das pessoas jurídicas da indireta, tá? A criação da indireta é descem, mas lá dentro da indireta pode rolar distribuição, descom. Por isso que eu gosto dessa regrinha, descom com O, olha lá, tá dentro, olha o O, descom é a bolinha, sai ou não? Sai? Sai? Não sai, tá fechado. Já na descem, olha aqui, ó. Sai ou não? Sai. Na descem já não está mais fechado. A descem, ó, sai de uma pessoa para outra. Descom, mesma pessoa jurídica. Não esquece sempre. A sua prova na rua, fulano tal, isso aqui, para outra pessoa jurídica. Já não precisa nem ler, gente. Eu perco um tempo explicando, mas é muito objetivo na sua prova. É só para falar assim, ó, passou para outra pessoa jurídica, outra estrutura, outra pessoa, outra personalidade. Descem. Distribuiu internamente, mesma estrutura, mesmo descom. Acabou-se. Beleza? Isso parece besteira, mas isso despenca em provas, tá? Se você gostou, começa agora a ensinar para os outros. Fala lá, aprendi com o Chacon, né? Ensinar uma das formas de memorizar, muito melhor do que só assistir essa aula. Mas se você não fizer isso, amanhã, o dia depois da gravação, da postagem dessa aula, né? Seja no YouTube onde você estiver, no dia seguinte, lá no Instagram, ou aqui no Instagram, se você tiver, tem revisão direta, rápida, objetiva. São 2, 3 minutos resumindo tudo isso. E na quinta-feira, 2 dias depois, ou 3 dias depois, hoje é segunda, né? Essas aulas acontecem nas segundas-feiras. Quinta-feira tem simulado só sobre isso, tá? Pelo menos 10 questõezinhas para você fazer de várias áreas. Beleza, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenha dado certo. Dá o feedback, fala se entendeu, se inscreve no canal, ativa a notificação, também segue o Instagram, partilha pra galera, beleza? Quanto mais alto for esse termômetro, né? Quanto maior a temperatura aqui que acontece com a interação de vocês, mais a gente se motiva para produzir conteúdos como esse. Beleza? Estamos juntos. Professor Chacon, quer ser bom, vem com o Chacon.